Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Pode tomar aí o seu lugar, fique à vontade. Eu louvo a Deus por estar aqui essa noite, nessa oportunidade que Deus deu para trazer a mensagem da sua palavra, trazer aquilo que Deus tem para o seu povo, amém? Eu estava sentado esses dias, de aniversário da nossa igreja, lembrando de muitas coisas do passado que aconteceram aqui neste lugar e me trouxeram lembranças muito boas. A Beth voltou? Voltou não, né? E uma das primeiras lembranças que me veio foi a Beth um dia aqui, e o pastor Manuel falou assim: nós vamos dar agora a oportunidade para o irmão Diego, com 3 anos de idade. E eu vim aqui fazer o que eu mais gosto de fazer, que é louvar a Deus. E eu com 3 anos de idade cantei Sou uma Florzinha de Jesus. Hoje eu sou uma samambaia, mas com 3 anos eu era uma florzinha de Jesus. E desde então, meus amados irmãos, eu vim de um berço de uma família que sempre me ensinou os caminhos do Senhor. Sempre me ensinou que amar a Deus acima de todas as coisas é o que nós mais precisamos para a nossa vida, porque a nossa vida sem Deus não é nada. A nossa vida sem a presença de Deus é um completo vazio. E somente Ele para preencher as lacunas da nossa vida e do nosso coração. Eu já tive uma experiência uma vez, uma visão, aonde Deus desapareceu da minha vida e eu entrei em completo desespero, e eu entendi o que é ficar sem Deus. É desesperador. Então, para você que veio aqui essa noite, o que eu quero dizer para você é que Deus, em todo o tempo, na sua infinita bondade e misericórdia, na sua graça e no seu amor infinito e insondável, Ele está do nosso lado, amém? Olha para esse irmão que está do seu lado aí e diga para ele assim: Deus te ama. Fala para o irmão do outro lado e diga assim para ele: Deus te ama. Deus te ama de uma maneira especial. Amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui essa noite? Agora, quantos aqui acreditam que Jesus está feliz com você? Amém. Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Isso é maravilhoso porque, como foi lido aqui no início do culto, no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas Deus fez para cada um de nós aqui neste lugar, na nossa casa, na nossa família, e essa alegria que enche o nosso coração e satisfação de saber que Deus, em todo o tempo, Ele tem olhado para cada um de nós. O que eu quero trazer para você aqui hoje, meus amados irmãos, nesses 53 anos da primeira Igreja Batista de Venda Nova, eu quero ser bem didático na primeira parte. Eu vou dividir essa mensagem em 2 partes. Uma parte bem didática para você entender a natureza dessa palavra, e na segunda parte eu quero trazer uma profecia da parte de Deus para o seu coração e para essa igreja, amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida neste lugar, para que você possa, durante esse ano de 2026, declarar de todo o seu coração que está escrito aqui nessa placa, que até aqui nos ajudou o Senhor, que até aqui neste momento Deus, Ele tomou você pela mão dele, te ergueu e te trouxe aqui neste lugar, fortaleceu os seus passos, trouxe força e ânimo para você, porque até aqui Ele tem ajudado você, amém? O texto que nós propomos para o aniversário dessa nossa igreja foi 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, amém? Eu vou ler aqui no telão, porque eu descobri que a minha Bíblia não tem a versão ali, mas é um versículo que todos nós lemos esses dias, ontem, hoje, que diz: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu o nome a essa pedra de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Feche seus olhos nesse momento. Espírito de Deus, Tu que sonda a nossa mente, o nosso coração, eu te peço nessa noite que venha falar e ministrar sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa erguer uma pedra, e sobre essa pedra nós possamos declarar todo o tempo que o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é o Deus que nos livra de todo o mal e nos guarda debaixo das tuas poderosas asas. Nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor, e que ela venha a ser um divisor na nossa vida, para que nós possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra em nome de Jesus. Amém.
Os pregadores que me antecederam aqui no sábado e hoje pela manhã trouxeram uma visão daquilo que aconteceu naquele lugar através de algumas pessoas. No sábado à noite, o pastor Samuel trazendo uma reflexão através do Evangelho, o pastor dessa manhã, que eu esqueci o nome dele, trazendo também uma reflexão sobre a responsabilidade de levarmos a glória de Deus. Nessa noite eu quero trazer para você didaticamente o entendimento do que é Ebenezer. Ebenezer, segundo a transliteração do hebraico, significa pedra de auxílio, pedra de ajuda, pedra de socorro. Ebenezer é a pedra de socorro que Samuel estabeleceu ali entre essas duas cidades. E quando ele estabelece aquela pedra, sabendo que aquilo ali era um símbolo, era um marco do que Deus tinha feito, ele declara com fé que até ali o Senhor tinha ajudado aquele povo. Então o tema da nossa mensagem é trazendo à memória as ações de Deus para com o seu povo. E eu quero perguntar para você, e você aí vai começar a lembrar quantas coisas Deus não fez por você até aqui. Quantas pedras, para que você possa lembrar, foram erguidas dos livramentos, das curas, dos milagres de Deus na sua vida. Porque até então, naquele momento, quando Samuel levanta aquela pedra, ele não levanta somente para simbolizar o momento, mas ele traz aquela pedra naquele lugar para dizer: até aqui o Senhor nos socorreu, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor levantou o seu povo para fazer a vontade dele neste lugar. Ebenezer, meu irmão, é socorro de Deus bem presente na hora das nossas tribulações e angústias que temos tantas vezes passadas na nossa vida. Mas é saber que essa pedra também edificada neste lugar é Deus mostrando que a mão dele não está recolhida, mas ela está estendida sobre as nossas vidas, que a mão dele está estendida sobre você no seu levantar e no seu deitar, que a mão do Senhor é que te sustenta. Jesus é essa pedra, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, que ele é a pedra angular, a pedra de edificação, a pedra que foi colocada como base da nossa vida, onde nós estamos firmados, onde nós estamos colocados, sabendo que ele em todo tempo tem cuidado de nós. Jesus é Ebenezer, Jesus é a nossa pedra de socorro. Meu pai deu um testemunho aqui falando da falta de freio. Quem foi que ele lembrou? Ebenezer. Jesus me socorre, para o carro. E Jesus foi a pedra que parou aquele caminhão. Quantos momentos da nossa vida nós não temos clamado por socorro, e Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, tem nos socorrido. E quando a gente menos espera, aquilo que parecia ser um laço de morte, um laço de destruição, se transforma num livramento da parte de Deus. Por mais simples que seja, meu amado irmão, quando você sai da sua casa, quando você vai ali para as suas atividades diárias, quando você retorna para a sua casa e você se deita, a presença de Jesus, essa pedra de socorro, estava com você durante todo o tempo do seu dia. Quantas vezes Jesus não livrou você de coisas terríveis e você às vezes nem se lembra ou nem percebeu? Mas a mão de Deus estava estendida sobre você, te trazendo socorro. A mão de Deus estava sobre você, te livrando de todo o mal. A mão do Senhor estava livrando você, assim como Deus livrou o povo de Israel ali, naquele lugar. Deus, ele tem feito da mesma forma com você. Nós vimos que Samuel, ele levanta aquela pedra, unge aquela pedra e declara que aquele lugar está em Ebenezer. Ebenezer, em outras passagens também do livro de Samuel, no capítulo 2 e, se não me engano, no capítulo 4, fala desse mesmo lugar. Mas eu quero atentar você a dois lugares também que são importantes dentro dessa passagem do versículo 12. A importância de uma cidade chamada Mispa. Mispa, ela tem uma importância. Mispa, ela tem algo de Deus para a nossa vida. 3 pontos que eu quero trazer para você sobre Mispa é que ali é o centro do arrependimento.
quando o povo estava voltado o seu coração para a idolatria de outros deuses, quando dentro da casa do povo de Deus estavam ali os seus balaíns, estavam ali os seus astarotes, Deus usa Samuel naquele momento ali em Mispa e fala: olha, lança fora tudo que não faz parte da vontade de Deus, tudo aquilo que não provém de Deus, lança fora, e se arrependam para que Deus possa agir de misericórdia na sua vida. E quantas das vezes, meus amados irmãos, nós não precisamos estar no centro da obediência e da vontade de Deus, nos arrependendo, porque o arrependimento ele tem que ser sincero, o arrependimento ele tem que ser aquele quebrantar do coração, para que Deus ele possa ouvir o nosso clamor e ele ser o socorro bem presente que tanto precisamos todos os dias. E Mispa teve esse papel. Em Mispa também foi o lugar de julgamento e de liderança de Samuel, onde Samuel estabeleceu ali uma base. Samuel morava em Ramã, mas ali em Mispa ele colocou ali um lugar para julgar o povo de Deus, para estabelecer ordem diante do povo de Deus, porque o povo de Deus não tinha um governante. Quem governava o povo era o próprio Deus, mas Samuel foi levantado como líder e como juiz daquela terra. E Mispa era um lugar de julgamento, de liderança. O que eu quero dizer com você, meu irmão, é que dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro de onde você estiver, Deus quer levantar você para você ser uma liderança fiel a Ele, para que você venha com o seu coração agir com justiça, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade daquilo que está na palavra dEle. E o terceiro ponto que me leva a entender sobre Mispa, que ali era um campo de batalha espiritual. O povo de Israel estava cercado ali pelos filisteus, os filisteus ali ameaçando o povo de Deus. Mas foi em Mispa aonde Samuel congregou todo o povo, aonde ele pegou ali um cordeiro novo e sacrificou ali holocausto a Deus, como prova de arrependimento, como prova de que o povo estava querendo novamente ter o Deus de Israel como seu governador, como seu juiz e seu Senhor. Mas ali também foi um lugar de batalha espiritual, porque a libertação do povo não era somente receber novamente a arca de Deus, mas era também se livrar de muitas coisas que estavam no meio do próprio povo, para que eles fossem libertos, para que eles fossem curados, para que eles fossem sarados de todo o mal que veio sobre eles. Quantos de nós não deixamos de frequentar Mispa? Quantos de nós muitas das vezes damos atenção para qualquer outra coisa, mas nós não estamos dentro da casa do Senhor? Você pode falar para mim assim: ah, mas tem culto na quarta, tem culto na sexta, tem culto no domingo de manhã, culto no domingo à noite, tem culto na terça, tem culto... Meus amados irmãos, isso ainda é muito pouco diante daquilo que nós precisamos fazer. Você está presente aqui nesse lugar, meu amado irmão, você não está em qualquer lugar. Você está na presença daquele que é Rei, que é Senhor, aquele que é a sua pedra de socorro todos os dias da sua vida. É aquele que está presente diante de você todo o tempo. E é aqui onde você enfrenta as suas guerras, as suas batalhas. É aqui onde você busca a orientação de Deus, através dos seus profetas, através do seu pastor. É aqui que você experimenta essa força da comunhão dos irmãos, onde cada um ora por cada um, onde cada um intercede por cada um. Isso aí está em Mispa. A Igreja Batista de Venda Nova é a Mispa que Deus levantou neste lugar, para ser um lugar onde você pode entender que Deus está presente em favor de você. E Deus também, através de Samuel, mostrou uma outra cidade, que é a cidade de Sem. Entre a cidade de Sem e a cidade de Mispa foi colocada essa pedra. E Sem simboliza um local de marcos, de memórias do livramento de Deus. Aí eu pergunto para você: quantos lugares você tem olhado e visto ali o socorro de Deus na sua vida? Quantos lugares têm servido de memórias para que você possa lembrar quem é Deus na sua vida?
Quantas ações do Espírito de Deus através de outras pessoas foram importantes para que você chegasse ao pleno conhecimento da graça de Deus? Quantas pessoas foram usadas pelo Espírito Santo para trazer a você a palavra de salvação? Sem nada mais do que o lugar onde você precisa lembrar de onde você saiu e para onde você está indo. Sem é o lugar onde o Espírito Santo de Deus tem levado você a se lembrar de quem é Deus na sua vida. Sem é um lugar onde você precisa entender que ali Deus fez você sair do seu cativeiro, te tirou do império das trevas e te transportou para o seu mundo, para o seu reino de luz. E ele é um lugar de nós lembrarmos de quem é Deus na nossa vida. É tão bom quando você se levanta de manhã logo cedo e você lembra quem é Deus. Quando você leva os seus olhos para os montes, sabendo que de lá não vem somente o seu socorro, mas vem o seu auxílio, vem a sua determinação de mais um dia, a vontade de você fazer aquilo que se chama vontade de Deus. Este é o seu lugar de se lembrar de quem é Deus. Sem também é lugar de vitória. A pedra que foi erguida ali no meio dessas duas cidades apontava para uma outra cidade onde Deus estava declarando vitória para eles diante de todos os inimigos que Israel estava enfrentando. Sem nada mais é que o nosso alvo, sem nada mais é que aonde os nossos olhos devem estar voltados, porque ali está a nossa vitória. E sem, nesse momento aqui, simboliza Jesus na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, mas olhando para que estão diante de mim, eu prossigo para a vitória de Deus na minha vida. Eu prossigo adiante de mim sabendo que Jesus está à frente e é Ele quem pode determinar sobre a minha vida a vitória que eu tanto preciso, a vitória que eu tanto tenho clamado, a vitória que eu tanto tenho buscado diante de Deus. É lá onde está a presença do Senhor e é lá onde nós devemos buscar essa presença. Quantas vitórias nós não alcançamos neste lugar durante esses 53 anos caminhando aqui? 53 anos de fé em fé, de glória em glória, vendo a manifestação sobrenatural de Deus neste lugar. Quantas pessoas que não passaram aqui por esses bancos, que foram abençoadas, foram resgatadas, foram curadas e saradas pelo poder de Deus. Quantas pessoas que não passaram por este lugar e experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a vida deles. Uns desistiram no meio do caminho, outros nem tentaram. Mas aqueles que perseveraram, eles entenderam que para sempre é o lugar onde eu vou alcançar a vitória no Senhor. É para lá onde eu vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. E sem traz para nós também algo muito importante e fundamental. É o nosso legado espiritual. Quantos de nós aqui não recebemos um legado da parte de Deus através da vida de outras pessoas, através de pessoas que se dispuseram a viver uma vida para Deus, para através desse chamado de Deus trazer bênção para a sua vida, trazer presença de Deus na sua vida, interceder por você? Quantos legados não foram deixados aqui neste lugar? Não só pelo pastor Manuel, pela pastora Ocina, mas quantos outros pastores, diáconos, professores de escola bíblica dominical, líderes. Quando eu chego aqui nesse lugar, eu fico tão feliz de ver duas pessoas que eu tenho um carinho tão grande, que é a irmã Beatriz, que foi minha professora de escola bíblica dominical. Vejo a irmã Maria Antônia, que toda quarta-feira ia para aquela salinha ali, orar com os pré-adolescentes e adolescentes. Isso foi um legado na nossa vida. O que vocês viram aqui sábado à noite, legado. O que vocês estão vendo aqui hoje, pregando para vocês, é um legado espiritual deixado por muitos daqueles que se dispuseram a fazer a vontade de Deus. E eu me alegro muito por isso, por saber que nós recebemos esse legado e que nós estamos
com o nosso coração ainda disposto e disponível a fazer a vontade de Deus e conseguir caminhar dentro desse propósito. Quantos de nós aqui não somos o legado de pessoas que se dedicaram em oração, se dedicaram em estudar a palavra, se dedicaram em esforçar para alcançar você e a obra do Espírito Santo ser perfeita na sua vida? Isso é estar em 100, é estar sabendo que você também tem um legado. Você também, meu amado irmão, tem algo para poder deixar para essa posteridade. Os seus filhos, filhas, netos, netas, outras pessoas que você pode alcançar. E você deixar esse legado para que essas pessoas também possam entender que Ebenezer, aqui é lugar de socorro. E aqui é onde Deus tem nos ajudado. Memoriais erguidos são a lembrança do que Deus faz na nossa vida. Mas eu quero ressaltar 3 pontos de 3 memoriais também que fizeram a diferença na vida de 2 pessoas no Velho Testamento. A primeira foi Jacó. Em Gênesis capítulo 28, versículo 18, fala que ele, fugindo do seu irmão, da presença dele, foi caminhando até chegar perto ali de Betel. E já chegando à noite, ele se deita, pega uma pedra, faz ela de travesseiro, e ali Deus dá uma visão extraordinária para ele, aonde ele vê uma escada que desce do céu e toca a terra, e anjos ali sobem e descem daquele lugar. E da mesma forma ele pega ao amanhecer essa pedra, unge ela e diz: aqui está a presença de Deus. Meus amados irmãos, aqui neste lugar existe uma pedra que também liga o céu com a terra. Aqui neste lugar existe uma pedra, meus amados irmãos, que liga você ao trono da glória de Deus. Aqui existe uma pedra lançada neste lugar, onde anjos sobem e descem servindo você, trazendo bênçãos para você, derramando a graça de Deus sobre a sua vida, trazendo aquilo que Deus tem determinado sobre você em todo o tempo. Aqui neste lugar Deus tem feito grandes coisas. Aqui neste lugar Deus tem movido o sobrenatural. Aqui neste lugar Deus tem feito o seu Espírito andar canto a canto deste lugar. E nós podemos enxergar pela fé esse sobrenatural da parte de Deus. E da mesma forma Jacó também, em Gênesis capítulo 31, do versículo 45 ao 52, mais uma vez ele ergue uma pedra, agora uma pedra de paz. Depois que ele teve ali uma contenda com Labão, Deus traz paz entre aqueles dois, e Jacó, movido pelo Espírito, ele levanta uma pedra e determina ali uma aliança de paz com Labão. E mais uma vez eu quero dizer para você, neste lugar foi erguida uma pedra de paz. Uma pedra onde você, assim como o salmista no capítulo 23 fala: me faz andar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia a minha vida, minha alma nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é lugar de paz, meu irmão. Você chegar num lugar como esse aqui, neste ambiente onde a presença de Deus é real, esse ambiente onde você sente o tocar do Espírito Santo de Deus, e todo medo, toda circunstância, tudo aquilo que aflige o seu coração é deixado lá fora, porque aqui dentro está aquele que determina a paz sobre o nosso coração e nossa vida. A paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que Ele diz que Ele deixa para cada um de nós e Ele nos dá de maneira abundante. Quando você está num ambiente como esse, você consegue se lembrar dos seus problemas? Quando você está num ambiente como esse, você consegue se lembrar dos problemas que está acontecendo na sua casa, na sua vida? É porque a paz do Senhor está neste lugar. Quando você vê o seu irmão e olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, a paz seja contigo, a paz do Senhor.
Você está declarando aquilo que a palavra diz, que existe paz em meio à contenda, existe paz em meio às divisões, existe paz em meio àqueles que muitas das vezes procuram contender contra você, mas Deus estabeleceu sobre este lugar e sobre a sua vida essa pedra, onde você experimenta essa paz que vem de Deus. E você começa a entender que Deus é aquele que está em todo o tempo te trazendo este conforto, trazendo essa alegria de saber que a paz que excede todo entendimento está sobre você. Essa é a paz que vem de Deus. E Josué, no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 9. Josué chega com todo o povo de Israel em frente ao rio Jordão. E quando ele manda a arca da aliança passar, o rio se abre. Assim como aconteceu com Moisés no Mar Vermelho, com Josué, o rio Jordão se abre e todo o povo atravessa. E quando ele atravessa aquele rio, ele manda tirar 12 pedras daquele rio, traz até Gilgal, unge aquelas pedras e diz que isso sirva de testemunho para as posteridades, que isso sirva de testemunho para os outros que virão posteriormente. Sabe o que isso quer dizer, meus amados irmãos? Que quando nós estamos na direção da glória de Deus, quando nós estamos sendo guiados pela presença do Senhor, quando nós estamos sendo levados pela presença de Deus a atravessar os rios e mares, as dificuldades, as circunstâncias, a presença do Senhor vai na frente e as águas se abrem, e você atravessa ali sem precisar molhar os pés. E quando você chega lá do outro lado, que você olha para trás, você diz: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus trouxe cada um de nós. Quando você atravessa esse rio, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos dizendo para você: olha, não precisa se preocupar. Quando você está na direção de Deus, no governo de Deus, quando você está caminhando através daquilo que o Espírito Santo tem para você, você não precisa temer, mas você precisa lançar ali um lugar para você se lembrar do que Deus fez pela sua vida, para você se lembrar que Deus é aquele que traz livramento, é o que Deus que traz para você a oportunidade de você viver aquilo que Ele tem de uma maneira sobrenatural. E foi isso que Josué com o povo de Israel experimentou. Da mesma forma que quando Samuel manda trazer a arca da aliança, novamente o povo se alegrou, o povo dançou, porque o povo pediu essa presença para estar diante deles. E a alegria foi tão grande que quando ele chega naquele lugar, ele declara: o Senhor é o meu socorro, e até aqui Ele nos tem ajudado. Essa é a presença de Deus. Parafraseando o mensageiro da manhã, essa é a presença que nós precisamos levar na nossa vida. Essa é a presença que nós precisamos atrair cada vez mais para cada um de nós. Essa presença que quando você entra de uma maneira onde você não consegue sair, porque ela completa, ela enche, e ela mostra que o que Deus tem feito por você é o que você precisa todos os dias da sua vida. Agora eu vou começar a pregar. Essas pedras não eram para adoração, mas elas serviam primeiramente como testemunho para as futuras gerações. Agora eu queria que você declarasse a palavra de Deus juntamente comigo. No Salmo 145, versículo 4. Toda a igreja, eu queria que você lesse comigo. Isso aqui é declarar a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, você não está falando somente palavras que estão aqui, você está começando a mover o mundo espiritual. Quando você declara a palavra de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. Porque quando você ora, quando você jejuma, Deus faz, Deus age, Deus transforma, Deus liberta. Mas quando você declara a sua palavra, são palavras de vida, são palavras que o Espírito Santo de Deus, ela começa a entrar no seu coração e você começa a entender o que Deus tem para você. Então eu queria que você declarasse juntamente comigo:
nessa noite, neste lugar, que essas pedras que foram lançadas neste lugar são testemunhos para as futuras gerações, são para os nossos filhos, os nossos netos e muitos outros daqueles que virão. Quando você começa a declarar a palavra, você está começando a mover o sobrenatural de Deus. Estão todos juntos comigo, vamos lá. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Josué capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Salmo 78, versículo 4, declara, igreja: não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os novos. Josué capítulo 22, versículo 27. Josué 22, 27 fala: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Pode voltar aquele versículo lá, por favor. Esse anterior. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Agora coloca lá no Josué: mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e entre as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor no seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão, então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês têm parte com o Senhor. Esse é o testemunho do que Deus lançou sobre este lugar, sobre a nossa vida. Essas são as pedras lançadas por pastores, líderes, muitas vidas que passaram neste lugar, para que você estivesse aqui hoje, essa noite, vendo o que Deus tem feito sobre vocês, sobre este lugar. Esse é o memorial que Deus trouxe para a nossa vida nessa noite. E foram 53 anos de Batista de Venda Nova, mas não foram 53 dias, foram 53 anos de trabalho, de oração, de lágrimas, de proclamar o Evangelho de Deus. E esse é o testemunho fiel da parte do Senhor para com a nossa vida. Essas pedras não eram para adoração, mas serviam como aliança da fidelidade de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, vamos todos ler. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Salmo 25, 10. Todos os caminhos do Senhor são amor leal e fidelidade para com os que cumprem os testemunhos da sua aliança. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é quem? Diz bem forte, igreja: fiel é Deus, que os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essas pedras não eram para adoração, mas serviam como sinal de gratidão a Deus. Salmo 106, versículo 1. Aleluia! Dei graças ao Senhor, porque Ele é, e o seu amor leal dura. Vamos ler mais uma vez, bem forte, igreja. Aleluia! Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor é
Salmo 136, versículo 1 e 3. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor é leal e dura para sempre. E o último versículo, eu gostaria de colocar você de pé neste momento. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, dê um sorriso para ele. Pode mostrar os dentes, meu irmão, não tem problema não. Fala assim para ele, meu irmão. Mas diz com fé, diz assim, meu irmão, quando nós declaramos a palavra, essa palavra se torna viva dentro de nós. Quando nós declaramos essa palavra, é Deus falando através de nós. Quando nós declaramos essa palavra, o inferno se abala, o diabo corre, as circunstâncias caem, porque a palavra de Deus, através de nós. Então diz, igreja, provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos ler mais uma vez? Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove e veja o que Deus tem feito neste lugar. Prove e veja o que Deus tem feito na sua vida. Prove e veja para que você possa ser chamado bem-aventurado, porque você está refugiado na sombra do Altíssimo. Prove e veja o que Deus tem feito por você. E neste momento eu quero profetizar sobre essa igreja que está lá em Joel capítulo 2, no versículo 27 e versículo 28. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, estendesse a sua mão na posição de receber, porque é uma profecia da parte de Deus para essa igreja, para a sua vida. A Igreja Batista de Venda Nova pode passar 53 anos, 60 anos, 70 anos, 100 anos, 200 anos, mas ela está firmada no fundamento que é a palavra de Deus. Ela está firmada em Cristo. Ela está firmada naquilo que Deus ele determinou sobre este lugar através do seu servo. O Espírito de Deus, ele está sobre este lugar, falando a cada coração aqui essa noite, e ele continuará falando, ele continuará dizendo, ele continuará falando com cada um de vocês. E eu quero profetizar. Então vocês saberão que eu estou no meio da primeira igreja batista de Venda Nova. Eu, o Senhor, o seu Deus. Não há nenhum outro Deus além de ti, Pai. Nunca mais o meu povo será humilhado. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Eu profetizo sobre a Igreja Batista de Venda Nova. Deus está no meio do seu povo. Você jamais será envergonhado, porque Deus está neste lugar, determinando essa noite que Ele é o Deus dessa igreja e não há outro Deus além dEle. Ele derramará do seu espírito sobre a vida daquele que quer receber mais de Deus. Ele derramará o seu espírito sobre a vida daquele que está querendo receber mais da presença dEle. Ele derramará do seu espírito na vida daquele que sabe que sem Deus nada ele pode fazer. O Espírito de Deus está sobre este lugar. Então começa a dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, derrama como foi derramado aquele óleo sobre aquela pedra, derrama sobre essa pedra chamada sua igreja, Jesus. Vem Espírito de Deus, derrama sobre este lugar, Senhor. O Espírito de Deus está disponível para aquele que quer ter intimidade com Deus. O Espírito Santo ele está disponível para aquele que quer buscar mais em conhecer a Deus. O Espírito Santo está disponível para aquele que diz: até que Deus tem me ajudado, Deus tem me fortalecido, Deus tem me levantado.
Coloca a mão no seu coração e diz assim para Ele: te amo, Deus. Declara, igreja: a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Agora você vai declarar bem forte que Ele é fiel, amém? É fiel em todo tempo. Só Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo Tu és são. E com todo fôlego, igreja, declare: eu cantarei da bondade de Deus. Diz: só doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão. A tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Só Tu és, Senhor. Declara, igreja do Senhor Jesus, nesse lugar de Deus. Diga que Ele é fiel na sua vida. E é fiel em todo tempo. Sempre fiel Tu és, Senhor. Em todo tempo Tu és são. Com todo fôlego que tenho, Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Agora levanta como um véu e diz assim: da bondade me seguirá. Só quem crê, declara forte, igreja. A bondade me seguirá. Se renda diante dele. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Diga mais uma vez: a tua bondade, Pai. A tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, entrego tudo a Ti, Deus. Me seguirá, Senhor. Só a igreja do Senhor declara: és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és santo. Declare mais uma vez para atrair a presença do coração de Deus. Diz: és fiel em todo tempo. Atrai o coração de Deus na sua vida neste momento. Em todo tempo Tu és tão bom. Ela chorou. Todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você pode aplaudir bem forte esse Senhor nosso Deus. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Aplauda mais forte, igreja do Senhor. Não pare de aplaudir, porque 24 horas por dia os anjos cantam e aplaudem diante daquele que é Rei, que é Senhor, diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Pode se assentar, amém? Queria agradecer ao pastor Alan pela confiança de trazer essa mensagem dessa noite. Agradecer a cada um de vocês, meus amados irmãos, porque nós cremos que até aqui Deus tem feito grandes coisas por nós. E nós vamos ver muitas outras. Porque a palavra diz que os sinais acompanham aqueles que estão diante do Senhor e creem no que Ele pode fazer. E Deus tem feito grandes coisas sobre este lugar e vai fazer muito mais. Olha para esse irmão que está do seu lado aí e diz para ele assim com fé: se você ouvir e se você crer, agora bem forte, se você ouvir e se você crer, mais uma vez, se você ouvir e se você crer, verá a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, aleluia.